Eu não conheço outra canção que me descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que me descreva em perfeição.
Nós adoramos o teu nome, nós adoramos a tua presença. Jesus, nós te adoramos. Nós rendemos a ti, Jesus. Nós rendemos a ti, Jesus. Nós te entregamos tudo que somos, tudo que temos. A ti, Jesus, seja a honra, a glória. Nós te consagramos tudo que somos, tudo que temos, é para teu nome. O Espírito Santo quebra os nossos corações. Nós te adoramos, Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei o que tenho, te entrego, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és
Esse aqui te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Cante, igreja, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel, Jesus. Em todo tempo tu és todo fôlego que vem.
A tua vontade e a tua misericórdia nos fez garantia a ti. Tu és bom, Jesus, tu és bom. Tu és bom, Jesus, tu és bom, Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Tenho espaço para vocês. Amém? Amém. Os adolescentes vão fazer uma homenagem. Eu peço aos irmãos que assistam atentamente. Amém? Pode vir aqui à frente. Glória a Deus. As crianças podem vir aqui à frente agora. Vamos encaminhá-las para a escola bíblica. Parabéns, adolescentes. Parabéns, irmã Cirleide. Glória a Deus. Vocês que são pais, tragam os seus adolescentes para um pequeno grupo. Toda quarta-feira, às 19h30, aqui na igreja. Tá bom? Cadê as crianças? Nós combinamos de vir todos aqui para frente, assim, ó. Para todo mundo ver vocês. Amém. Vamos orar, crianças? Vamos fechar os olhinhos, vamos falar com o Pai do Céu. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos e glorificamos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada uma dessas crianças, pelas suas famílias, por cada professor, por esse ministério infantil tão abençoador que o Senhor nos concedeu. Que a tua palavra encontre nelas uma terra fértil, Senhor, e que a semente cresça e multiplique e dê frutos para a eternidade. Sejam instrumentos nas mãos do Senhor,
na vida dos seus familiares, dos seus coleguinhas, por onde quer que elas estiverem, e até quando crescerem, estejam na tua presença, glorificando o teu nome, sendo instrumentos nas tuas mãos. É o que nós te pedimos, e pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, nós temos muito motivo para nos alegrarmos. Muitos. Vários. Aqueles que nós chamamos de grandes, de pequenos. Mas hoje nós temos um motivo muito especial para nos alegrarmos. Porque exatamente há um ano, nós estávamos com o nosso irmão Leonardo na UTI, não é? E ele estava entre a vida e a morte. E sinceramente, apesar de toda a fé que nós tínhamos, nós não sabíamos. Nós tínhamos fé de que Deus iria curá-lo, de que Deus iria restaurá-lo. Mas ainda assim, havia temor no nosso coração, não é? E hoje, para a glória de Deus, para a glória de Jesus, para comprovar o que a Bíblia diz, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é soberano sobre todas as coisas. O Leonardo hoje está aqui conosco, não é? Com vida, com saúde, está quase que 100% restaurado, não é? Eu diria que 99,9%, não é isso? Restaurado, para a glória do nome do nosso Senhor, do nosso Salvador. E eu quero que nós possamos dar uma salva de palmas para Jesus agora. Vamos aplaudir para o Jesus redimido. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. E que isso sirva para cada um de nós. Não nos esquecemos nunca, que não é impossível isso para Deus. E quando chegar no fim da medicina, quando chegar no fim da capacidade humana, quando chegar no fim de toda e qualquer possibilidade humana, existe um Deus acima de todas as coisas. Um Deus que muitas vezes nos prova até o limite. Mas um Deus que não nos abandona jamais. Amém? Amém. E louvado seja Deus pela vida do Léo, pela vida de cada um de vocês que estão aqui conosco hoje. O Ronaldo está aqui conosco nos visitando. Louvado seja Deus, Senhor, pela sua vida. Que a graça de Jesus ela possa transbordar a vida de vocês de uma forma tão generosa, tão graciosa, que nem vocês mesmos consigam compreender o que é que está acontecendo. Apenas se regozijem, se deleite na bondade do nosso Deus. Amém? Hoje o Brasil comemora a Páscoa, não é isso? E eu não poderia te falar sobre isso hoje. Mas, meus irmãos, o tema da mensagem é exatamente esse aí. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todos. Não é? Quantas vezes nós ouvimos ou recebemos ou dizemos às pessoas Feliz Páscoa? Ou então mandamos uma mensagem, um torpedo, mandamos um cartãozinho eletrônico dizendo Feliz Páscoa e um texto e alguma coisa que vai trazer a memória daquela pessoa, o que nós estamos de fato comemorando. Ter uma Páscoa feliz, meus queridos, para a maioria das pessoas é estar com os seus familiares, ter um almoço farto e ovos de chocolate de sobremesa, não é? E para aqueles que
são assim mais ávidos por chocolate, né? Não são chocolatras, mas são bastante admiradores, apreciadores de chocolate, bastaria o chocolate, já daria de bom tamanho, não é? Um grande ovo, chamado ovo de Páscoa, um ovo de chocolate de sobremesa, já seria o suficiente para dizer assim: Feliz Páscoa. Estou feliz com isso, não é mesmo? Mas a Páscoa, meus queridos, a maioria das pessoas não sabe o que estão dizendo quando dizem Feliz Páscoa, ou pelo menos não tem a consciência do que seja de fato a Páscoa, né? Não há consciência na maioria das pessoas do significado da Páscoa. Quando dizem Feliz Páscoa, estão na onda, estão fazendo aquilo que todo mundo faz e aquilo que estão cansados de ver todo mundo fazer naquele dia, e aí então eles dizem Feliz Páscoa. Bom, e quando recebem um Feliz Páscoa, se sentem assim até honrados com isso. Mas via de regra, Feliz Páscoa, Feliz Natal, não significa nada. Ou talvez significa assim, que você tenha uma boa noite na sua família, muita fartura, que não haja brigas de preferência, não é isso? Que haja perdão para aqueles que estão com os laços cortados, que seja uma noite de paz, que seja um dia de paz, que seja um momento agradável. Eu sei que até mesmo para nós cristãos, o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa, muitas vezes é perdido, passado desapercebido, apesar do nosso conhecimento. Esse conhecimento fica um conhecimento teológico, teórico, em que nós não conseguimos expressar de fato e de verdade aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós conhecemos. Eu sei também que os irmãos aí aprenderam muito, né, no pequeno grupo desta semana a respeito de Páscoa. Sei que os irmãos receberam um tanto de vídeo, a internet, o YouTube está cheio de vídeos explicando o que é verdadeiramente a Páscoa do Senhor. E eu tenho certeza absoluta que ninguém mais acredita em coelhinho da Páscoa, né? Ninguém mais acredita em ovo de coelho. Todo mundo já sabe que Páscoa não é coelho, Páscoa é o quê? Cordeiro. Todos nós sabemos que Jesus é a nossa Páscoa. Contudo, no entanto, meus queridos, eu ainda quero falar um pouco mais sobre uma Páscoa feliz. O que é ser de fato uma Páscoa feliz? O que é ter de fato uma Páscoa feliz de acordo com o que nós conhecemos biblicamente? Nós aprendemos aí durante a semana que a primeira Páscoa se deu há 3.500 anos mais ou menos atrás, não é? 1.500 anos antes de Cristo. Então nós temos aí aproximadamente mais de 3.500 anos em que os hebreus celebraram a primeira Páscoa em função da libertação da escravidão no Egito. Depois de 430 anos escravos no Egito, Deus então resolveu libertar aquele povo do Egito, chamando Moisés para ser o líder, o libertador, dando a ele a ordem de dizer ao faraó: liberte meu povo para que meu povo vá e me adore, me sirva. E nós sabemos que somente depois da nona praga veio a 10ª praga, que foi feita então, foi instituído a Páscoa do Senhor. O próprio Senhor então orienta os hebreus a celebrarem a Páscoa todos os anos. Então todos os anos os hebreus, os judeus, se reúnem nas casas e celebram ainda a Páscoa, comendo um carneiro assado, comendo pães asmos, comendo ervas amargas e tomando vinho. Com tudo isso, eles estão relembrando aquilo que o Senhor fez, que foi libertá-los das mãos do faraó, libertá-los da escravidão do Egito. Estão reunindo a família, estão celebrando, estão lembrando e adorando, servindo a Deus, engrandecendo o nome de Deus através desse ritual pascal. Os hebreus fazem isso, os judeus, aliás, fazem isso até os dias de hoje. Mas o que significa a Páscoa para os judeus? A Páscoa para os judeus é libertação. Libertação. Não é? Eles foram livres das mãos do opressor, foram livres do faraó. Então eles comemoram feliz até os dias de hoje. Mas o que significa para nós cristãos a Páscoa? A Páscoa significa exatamente para nós a mesma coisa.
libertação, livramento. Nós cristãos fomos libertos do mundo, fomos libertos do pecado, fomos libertos das garras de Satanás. Nós antes andávamos perdidos nos nossos pecados, servindo ao mundo, servindo a carne e fazendo a vontade do inimigo. Mas uma vez que nós fomos libertos por Jesus na cruz do Calvário, nós então temos razões e temos motivações para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Não mais a Páscoa judaica, mas a Páscoa do Senhor Jesus. A Páscoa que nos libertou do poder do pecado, do poder da morte, da maldição da lei e do poder de Satanás. Então, tanto quanto os hebreus e os judeus, nós temos toda a motivação, toda a razão de celebrarmos a Páscoa do Senhor. No entanto, meus queridos, nós não celebramos a Páscoa do Senhor uma vez por ano. Nós poderíamos muito bem ter deixado de celebrar a ceia domingo passado para celebrar a ceia nesse domingo e conciliarmos a celebração da ceia com a celebração da Páscoa, como fez Jesus. A última celebração da Páscoa de Jesus foi a primeira celebração da ceia dos cristãos. E nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a libertação, nós celebramos a salvação em Cristo Jesus todo o primeiro domingo do mês, quando nós celebramos a ceia do Senhor. Para os cristãos, a Páscoa é celebrada na ceia, porque quando Jesus institui a ceia do Senhor, ele institui exatamente no dia da Páscoa, fazendo uma transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, e mostrando que ele seria o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como Jesus venceu o tirano, o imperador deste século, e nos libertou do pecado, da morte e do poder do inimigo, hoje então nós vivemos a Páscoa do Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 7, nós temos aí escrito as palavras do apóstolo Paulo, dizendo: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A nossa Páscoa é Jesus. A nossa Páscoa é o Cristo de Deus, porque Ele venceu. Ele venceu o diabo, não sujeitando as suas tentações. Quando nós lemos Mateus, no capítulo 4, nós temos ali a tentação de Jesus no deserto, quando ele enfrenta Satanás frente a frente. Satanás, o tentador, tentando Jesus a cometer pecado. Mas na última tentação, no verso 7 a 10, Jesus responde a Satanás dizendo: porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Ele venceu o diabo em todas as tentativas. Todos os ardis de Satanás foram insuficientes para fazer com que Jesus caísse em tentação. Jesus vence, derrota Satanás. Satanás usa de malícia, Satanás usa de estratégias, de ardis, usando a própria Bíblia Sagrada para fazer com que Jesus caísse em tentação. Mas em todas as vezes Jesus usou a própria Bíblia para dizer para Satanás: também está escrito. E ele venceu, porque a Bíblia diz que em Jesus não se achou engano, não se achou pecado. Ele não só vence a tentação, mas ele vence o próprio pecado por nós. Olha o que diz aí no 1 de Pedro, no capítulo 2, versos 21 e 22. Pedro diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pegadas, a qual não cometeu pecado, e nem a sua boca se achou engano, o qual não cometeu pecado. Meus queridos, aquele que veio em carne, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Venceu não somente o tentador, mas ele venceu a própria tentação. Ele desafiou a morte.
Ele desafiou a morte quando ele disse: derrubem o templo, em 3 dias eu reconstruirei. E disseram: como? É impossível. Mas ele não só desafiou, como venceu a morte. Depois da sua morte, nós vemos um relato aí em Lucas, no capítulo 24, versos 2 e 3, quando as mulheres foram até o sepulcro, não o encontraram, o sepulcro estava vazio, e 2 anjos que estavam ali sentados sobre a pedra disseram: por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Ele não está, ele ressuscitou. Não o encontraram, o sepulcro estava vazio, não porque o roubaram, mas porque ele ressuscitou, porque a morte não pode deter, porque a morte não pode deter aquele que é Senhor da vida, aquele que sustenta a vida pelo poder da sua palavra. Meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a pensar o quanto de motivos, o quanto de razões nós temos para celebrar a Páscoa. Se os judeus poderiam desejar uma feliz Páscoa quando estavam comemorando a Páscoa em família, apreciando ali um cordeiro assado, comendo pães asmos, ervas amargas e bebendo vinho, e com isso glorificando, exaltando o nome de Deus, muito mais nós, meus irmãos, num sentido espiritual, reunidos em família, comendo os elementos da ceia, lembrando daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e anunciando a sua morte até que Ele venha, porque nós celebramos a morte daquele que ressuscitou e está vivo e reina para todo sempre. Nós comemos do pão da vida, nós bebemos do cálice da salvação, nós desfrutamos da unidade da comunhão que só o Cordeiro de Deus pode proporcionar, que é o laço de sangue que nós temos uns com os outros, mas sangue espiritual, sangue de Jesus foi vertido na cruz para a nossa comunhão, para a nossa unidade, para a nossa salvação. Nós temos muito mais a comemorar, nós temos muito mais razões para não somente comemorarmos, mas para vivermos a Páscoa. Porque se nós celebramos a Páscoa todo primeiro domingo do mês, nós deveríamos dar um passo além e vivermos a Páscoa todos os dias da nossa vida. Porque Páscoa é celebração da liberdade, celebração da salvação, da justificação que nós recebemos em Cristo Jesus, como nós cantamos aqui agora há pouco, porque Ele ressuscitou, porque Ele vive, então nós podemos ter esperança. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas como Ele ressuscitou, e Ele nos prometeu que nos ressuscitaria também com Ele no último dia, então nós temos esperança de vida eterna, esperança de um novo céu, esperança de dias na eternidade com aquele que morreu, ressuscitou, está vivo e reina, Jesus, a nossa Páscoa. Paulo nos dá uma razão extraordinária no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 22. Ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Jesus, Ele nos livra de toda condenação. Para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e andam em santidade, andam em conformidade com os princípios da Escritura Sagrada, esses, meus queridos, estão justificados, estão salvos, remidos e lavados, e vão morar na eternidade com Jesus. E não há condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é motivo de celebração. Paulo diz ainda em Romanos 3, 23 e 24: porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas foram justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que não há ninguém justo, não há ninguém salvo. Ainda que você seja a melhor pessoa desse mundo, todos pecaram, todos estão separados da gloriosa presença de Deus. Porque em Adão todos caímos, mas em Cristo
todos nós fomos ressuscitados. Em Cristo, todos nós fomos levantados. Em Cristo, todos nós fomos justificados gratuitamente. Não precisamos pagar nada, não precisamos fazer nada. Tudo o que precisava ser feito foi feito por nós na cruz do Calvário. Jesus. Isso não é motivo de celebração? Isso não é motivo de vivermos alegremente? Paulo diz ainda em Gálatas, no capítulo 5, verso 1, ele diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não voltem para a escravidão do mundo, não voltem para a escravidão do pecado. Uma vez que vocês já foram libertos, uma vez que vocês já foram justificados, lavados, não se sujem novamente, não se entreguem de novo ao pecado, à soberba, ao orgulho, de rejeitarem a graça, de rejeitarem o perdão, de pensarem que podem justificar-se a si mesmos por meio da religião, por meio das boas obras ou por meio do cumprimento da lei. Ninguém irá se justificar diante de Deus, nós somente somos justificados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Ele que nos justifica, Ele que garante de fato e de verdade que nós possamos celebrar a Páscoa, que nós possamos inclusive viver a Páscoa todos os dias da nossa vida, porque todos os dias nós podemos celebrar. Nós não precisamos e nem podemos esperar que chegue o primeiro domingo do mês para celebrarmos a nossa vitória em Cristo Jesus. Nós precisamos levantar todos os dias e dar glória a Deus e dizer: louvado seja Deus, porque Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Eu não sou mais escravo do mundo, eu não sou mais escravo dos meus desejos, eu não sou mais escravo da carne, eu não sou mais escravo da lei, e muito menos do pecado, porque eu sou um servo livre de Cristo Jesus. O pecado não tem mais poder sobre mim, o diabo não tem mais poder sobre mim, o mundo não tem mais poder sobre mim. Eu tenho poder sobre o mundo, eu tenho poder sobre o pecado, eu tenho poder sobre o inimigo, porque maior é o que está em mim do que o que está fora de mim. Eu fujo do pecado, eu resisto o diabo e ele foge de mim. Eu não sou influenciado pelo mundo, eu influencio esse mundo. Sou eu o sal, sou eu a luz do mundo. E onde eu estou, se Cristo está em mim, a luz, não há trevas. A salvação, a libertação, a alegria. Porque é isso que os salvos em Cristo Jesus fazem. Eles salvam, eles temperam o ambiente, eles iluminam o ambiente, eles modificam. Onde eles chegam, a luz ilumina tudo e as trevas se dissipam. E a alegria do Senhor e a nossa força, ela enche o ambiente, e aí a paz. Porque foi para isso que nós somos chamados para ser luz e sal no meio de uma geração perdida, perversa e incrédula. Não vos torneis a colocar debaixo de jugo novamente. Vocês já foram livres. Não deixe que nada e nem ninguém escravize vocês. Vocês são servos do Deus Altíssimo. Vocês têm o Espírito, vocês têm a palavra, vocês têm o poder do Espírito em vocês. Governem, transformem, façam discípulos, sejam luz e sal, celebrem a Páscoa todos os dias. Lembre todos os dias que Jesus Cristo morreu por você. Lembre todos os dias que você foi liberto do poder do pecado, do poder das trevas, que você recebeu a libertação em Cristo Jesus. Lembre disso todos os dias e anuncie a viva esperança, a fé que você tem na ressurreição de Jesus, na sua ressurreição. Porque isso é, de fato e de verdade, Páscoa. Isso é de fato e de verdade. Deixar de celebrar a Páscoa
uma vez por ano. Celebrar a Páscoa todos os dias, meus queridos. Todos os dias. Quando nós pensamos nisso, nós lembramos que nós podemos passar por muitos dissabores nessa vida. Mas nós temos muitos motivos para celebrar a Páscoa. Podemos até não ter dinheiro para comprar um ovo de chocolate. Podemos até não ter dinheiro para comprar uma roupa necessária. Podemos até não ter dinheiro para comprar um pão de cada dia. Mas nós temos um pão vivo que desceu dos céus. Nós podemos, como o salmista, dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. De nada. Porque ainda que me falte alguma coisa, eu sei que o meu Deus suprirá todas as coisas em glória por Cristo Jesus. Foi isso que Paulo nos afirmou em Filipenses 4,19. Descansem em paz, fiquem tranquilos. Meu Deus superará a necessidade de vocês, não no tempo de vocês, não no jeito de vocês, mas Ele suprirá. Nada lhes faltará, nada que é necessário. Nós acabamos de ler agora há pouco Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque a sua justiça e deixe que Ele acrescente todas as coisas que são necessárias. Ele não falha, Ele não tarda, Ele vem na hora certa, no momento certo. Posso não saber de onde virá. Talvez Ele use um irmão, talvez Ele use um amigo, talvez Ele use a sua esposa, talvez Ele use o seu marido. Não importa, mas Ele suprirá todas as nossas necessidades por glória em Cristo Jesus, porque Ele é Deus de provisão. Nós servimos a um Deus de provisão, um Deus que diz para nós assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Não precisa andar ansioso por coisa alguma, não precisa andar aflito, não precisa se preocupar com o dia de amanhã. O Senhor proverá. O Senhor proverá. Meus queridos, nós temos mais motivos para celebrar do que para não celebrar. Nós podemos até passar por duras provas, enfermidades, acidentes, perdas. Nós podemos passar até por abandonos. Mas nós nos lembramos que nós servimos a um Deus que não nos abandona jamais, a um Deus que é soberano sobre todas as coisas, e na vida dos seus, tudo o que acontece serve para cooperar para o bem daqueles que o amam. Aquilo que parece ser uma tragédia, aquilo que parece ser uma desgraça total, aquilo que parece ser o fim, aquilo que parece não ter mais saída, ele aparece, simplesmente aparece. E aí nós podemos dizer, como o salmista Davi, no Salmo 23,4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo, e se tu estás comigo, então está tudo bem. Davi, mas estão querendo te matar. Está tudo bem, o Senhor está comigo. Davi, a enfermidade da morte, está tudo bem, o Senhor está comigo. Se Ele me curar, Ele está comigo. Se Ele não me curar, Ele estarei comigo. Está tudo bem. Mas Davi, está faltando coisa na dispensa. Não tem problema. O Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, então eu estou protegido, eu estou consolado, eu estou certo da minha vitória, porque a minha vitória não vem da dispensa, a minha vitória não vem das coisas dessa terra, a minha vitória vem do Senhor. E tudo que Deus permite na vida dos seus filhos, na vida dos seus servos, é para que os seus filhos e os seus servos sejam edificados, sejam fortalecidos e o nome deles seja glorificado. Talvez Deus seja blasfemado, seja maldito na boca daqueles que não o conhecem, quando falta, quando adoecem, quando as coisas não saem do jeito que eles querem. Mas quando tudo é errado na vida dos filhos de Deus, eles louvam e glorificam a Deus, porque eles sabem que Deus está no controle e Deus não os abandona jamais. E no final, tudo vai cooperar para o bem dos filhos de Deus e dos servos de Deus. Sabe o que é melhor, meus filhos? Melhor, meus irmãos, é que se para o mundo a Páscoa é só um dia no ano, para nós pode ser 365, 366 dias no ano.
Para nós pode ser de manhã, de tarde, de noite, passe chuva ou passe sol, passe frio ou calor, tenha ou não tenha, nós vivemos na celebração da libertação da morte eterna, da condenação eterna, do pecado que tão de perto nos rodeia, porque nós sabemos que nós somos salvos, libertos e justificados pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Então nós não tememos, nós não desesperamos, nós não retrocedemos, nós não desistimos, nós não voltamos atrás, porque nós podemos fazer como Paulo em 2 Coríntios 4, 17 e 18, nós podemos dizer: as leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso eterno de glória muito excelente, um peso eterno de glória maravilhoso, porque nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque são as coisas que não se veem, essas sim que têm valor para nós, porque elas são eternas, porque elas são duradouras, porque elas é que de fato fazem com que nós acordemos de manhã e digamos para nós mesmos: há esperança, há esperança, ainda que os meus olhos não veem, eu sei que há esperança, porque o meu Deus vive, porque o meu Redentor vive, e eu posso viver nessa alegria, eu posso viver nessa felicidade, nesse contentamento. Isso não é fingimento, isso não é contraditório com a realidade desse mundo, e muitas vezes não é contraditório com a minha realidade, porque a minha realidade não é essa que nós vemos. A minha realidade é que eu sou um salvo em Cristo Jesus, e quer que Ele venha, ou quer que eu vá, eu estarei com Ele na eternidade. Eu poderia passar o resto da noite te dando motivos para viver a Páscoa do Senhor todos os dias da sua vida, mas eu acho que isso já é o suficiente para que você entenda que mais que celebrar uma Páscoa, nós podemos viver a Páscoa e deixar com que Ele seja celebrado em nós e através de nós. Amém? Feliz Páscoa para vocês. Amém. Todos os dias das suas vidas. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome, Pai, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, porque a Tua palavra, ela tem poder para penetrar o nosso coração e fazer divisão entre aquilo que é espiritual, aquilo que é carnal, aquilo que é do homem, aquilo que é do Senhor. E o Teu Espírito tem poder para nos convencer. E a essa palavra e a esse Espírito que nós nos rendemos aqui nessa noite, Pai. Ó Senhor Jesus, aplique essa palavra em nossos corações e ajuda-nos, ó Deus, a sairmos daqui com essa palavra no coração, e em cada dia da nossa vida nós possamos nos levantar e nos lembrar que é Páscoa. É Páscoa porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu por nós na cruz do Calvário e nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho. Ah, Deus eterno e bendito, nós podemos nos alegrar porque o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. A Tua presença nos consola, nos conforta, nos enche de alegria, de paz e de esperança. E nós queremos Te louvar nessa noite, Te agradecer, Pai, pelo entendimento e a sabedoria que a Tua palavra nos traz. Mas também queremos orar e pedir ao Senhor graça, misericórdia, compaixão de tantos quantos no dia de hoje se alegraram com algo tão pequeno, tão passageiro, e não se lembraram daquilo que é eterno. Ah, Deus bendito e eterno, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, dessa nação. Tenha misericórdia, ó Deus, da humanidade. E derrama, Senhor, o Seu Espírito para que haja arrependimento, para que haja, ó Deus, conversão, salvação, mudança de vida, e isso Teu nome seja glorificado, Pai.
Te agradecemos pelo consolo e conforto que a Tua Palavra nos traz. E que nós sejamos o mesmo, Pai, ao sairmos daqui, um bálsamo do Senhor, na vida de tantos quantos se encontrarem conosco, que eles possam ver em nós a face do Seu Filho Jesus. É o que nós oramos nessa noite, Pai, e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Irmã Cristiane, nós também queremos te agradecer, viu, irmã? Porque embora eu não tenha citado o seu nome, eu sei que você é líder dos adolescentes, não é? E tanto quanto a irmã Cirleide, né, irmã Cirleide, merece aí os méritos da apresentação da Páscoa, viu? E Deus continue dando aos líderes, não é, da nossa igreja, aos professores, esse carinho especial, né, que eles têm com essa igreja. Eu digo para os irmãos, como nós temos sido abençoados, como Deus tem levantado gente generosa, gente que tem prazer de servir ao Senhor aqui neste lugar. Eu tenho a impressão que os irmãos têm percebido como nossa igreja tem avançado, como nós temos crescido em todos os ministérios. Deus tem nos abençoado. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar, vamos glorificar a Deus. Aleluia. Oh
ser feliz com Jesus? Eu acho que não, né? Você pode até ser feliz aqui nessa terra sem Jesus, nas alegrias do mundo, nos prazeres da vida, mas ser feliz com Jesus é muito melhor, porque a felicidade com Jesus, ela nunca acaba, ela é eterna, não depende das circunstâncias. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, em nós, transporte para além de nós, para alcançar aqueles que nos rodeiam. Que assim seja, meu Senhor e meu Deus. Que assim seja, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém.